Uma piscina tem dimensões 20 metros por 10 metros e possui um fundo plano. Se ela estiver cheia com uma lâmina de 2 metros de água, qual será a pressão manométrica no fundo da piscina? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. Questão clássica sobre pressão manométrica, que é a pressão exercida por uma coluna de fluido. Nesse caso, o fluido é a água, que tem uma lâmina de 2 metros. Então, essa é a profundidade da lâmina de água, ou seja, a altura da coluna de água. Foi dada a gravidade, o valor clássico, 10 metros por segundo ao quadrado, pressupõe-se que é na Terra, e a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Primeira coisa para se tomar cuidado, a densidade não foi fornecida em unidades do Sistema Internacional. Quando se fala gramas por centímetro cúbico, é lembrar que 1 grama é a milésima parte de 1 quilograma, enquanto que 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metro cúbico. Repara que essa potência 10 a menos 6 com expoente negativo, quando for lá para cima da fração, vai ficar positivo. Repete a base, soma os expoentes, isso vai dar 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Agora sim, eu tenho a lâmina d'água com a profundidade em metros, a aceleração da gravidade nunca é diferente, também em metros por segundo ao quadrado, Sistema Internacional, e a densidade que estava aparecendo em gramas por centímetro cúbico, agora eu sei o valor exato em quilogramas por metro cúbico. De resto, é lembrar como é que se faz o cálculo da pressão de uma coluna de fluido. É uma expressão bastante comum, ninguém vai a prova nenhuma sem saber isso aqui. Pressão é dGH. A pressão, então, teria o valor densidade 10 a terceira, a aceleração da gravidade 10 e a altura da lâmina de água 2. O que nos deixaria com uma pressão de 2 vezes 10 a quarta. Se nós operamos no Sistema Internacional, a gente vai ter aqui Newton por metro quadrado. E isso é a mesma coisa de Pascal. 2 vezes 10 a quarta, Pascal. O que nos deixaria com a resposta correta, alternativa A. Agora, coisas que eu gostaria de chamar a atenção nessa questão e é preciso ficar esperto. Primeiro, Idelfrânio, por que ele me mostrou os valores 20 metros e 10 metros? O comprimento e a largura da piscina. Pois é, nem toda informação numérica que aparece na questão vai ser necessária para a resolução. É preciso ficar ligado. Segunda coisa, como é que eu sei que a unidade de pressão é em Newton por metro quadrado? Dá uma olhada na tela, vamos lembrar uma coisa. A definição de pressão diz que pressão é quando uma força é distribuída numa certa área. Se nós falarmos então em termos de unidade de medida, a unidade de medida de força no Sistema Internacional é Newton, enquanto que a unidade de medida de área pelo Sistema Internacional é metro quadrado, de tal maneira que a unidade de medida de pressão então seria Newton por metro quadrado, que o próprio Sistema Internacional chama de Pascal, PA Pascal. Lembrando que é P maiúsculo porque é em homenagem ao nome próprio, o nome de um cientista, ok? E a segunda coisa que é importante de ser lembrada, e aqui é para ficar esperto. A questão mais clássica de pressão manométrica é essa, que coloca a pressão exercida por uma coluna de água. E aí é importante ficar ligado em 2 detalhes. Primeiro, quando você fala da pressão atmosférica, e aí você tem o nível do mar, significa 0 de altitude. Então, se você está boiando na superfície da água, não seria no caso da piscina, por exemplo, se é ao nível do mar, então você tem a pressão do ar da atmosfera sobre a sua cabeça. E aí então indica que a pressão é de 1 atmosfera. Agora, se você descer 10 metros na água, a cada 10 metros de água, você tem um aumento de pressão de 1 atm. Então, isso é o que é importante lembrar.
10 metros, uma coluna de 10 metros de água equivale a 1 atm de pressão. Então, o que acontece? No caso de uma questão como essa, se você não quisesse trabalhar com o DGH, poderia ter pensado em 10 metros de água equivalente a 1 atm. Isso, vez ou outra, ajuda a resolver as questões e ganha um tempinho, ok? Então, olho na tela, vamos anotar isso daí para a gente poder lembrar. Atenção. É costume dizer que 1 atm, uma atmosfera de pressão, equivale a aproximadamente 76 centímetros de mercúrio. E que no caso da água, isso conta 10 metros de água. Lembrando então que 1 atm, em termos de sistema internacional, 1 atm equivale a mais ou menos 10 à quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado. Nesse caso, em que houve uma variação de profundidade, a altura da lâmina de água, de 2 metros, observe o seguinte: se 10 metros de água equivale a 1 atm, 2 metros de água seria o equivalente a 1/5 de atm, ou seja, 0,2 atm. Ora, 0,2 vezes 10 à quinta Pascal nos daria o valor 2 vezes 10 à quarta Pascal, que foi exatamente o valor que a gente encontrou na resposta da questão, 2 vezes 10 à quarta Pascal. Então, não esqueça, quando se fala de pressão da água, a cada 10 metros de água, um aumento de 1 atm, ok? É isso.